Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram a notícia que bombou no último final de semana? Ramon Dino fez história e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título de Mister Olímpia masculino. Mas você já parou para pensar quanto ele realmente vai receber desse prêmio depois dos impostos? Hoje vamos usar esse caso real para explicar como funciona a tributação de prêmios recebidos no exterior, a questão da bitributação internacional e o processo de nacionalização de valores. É um tema super atual que se aplica não só a atletas, mas a qualquer pessoa que recebe rendimentos de fora do Brasil. Fica comigo até o final que você vai entender tudo sobre tributação internacional. Meu nome é Renan Faria, sou contador há mais de 10 anos e diretor da Reares Contábil. O nosso escritório ele é focado em segmentos de mercado e a gente traz economia tributária para esses setores. Antes de entrar nos números, vamos contextualizar rapidamente. Ramon Dino conquistou no último sábado, dia 11 de outubro de 2025, o título de Mister Olímpia na categoria Class Physique, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Essa é a competição mais importante do fisiculturismo mundial e pela primeira vez um brasileiro masculino levou o título para casa. Parabéns ao Ramon e a toda a sua equipe por essa conquista inédita. E é justamente por ter acontecido nos Estados Unidos que surge uma situação tributária interessante. Muita gente não sabe e não conhece, então vamos aos detalhes fiscais dessa premiação. Como campeão da categoria Class Physique, Ramon Dino recebeu um prêmio de $100 mil. Pela cotação atual, isso representa aproximadamente R$552 mil. Agora vem o primeiro ponto importante sobre a parte fiscal do prêmio: a retenção na fonte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aplicam uma alíquota de 30% de imposto de renda na fonte para não residentes que recebem prêmios, royalties ou outros rendimentos no país. Isso está previsto no Internal Revenue Code, que é seção 1041. Diferente de países que têm tratados internacionais para evitar a bitributação, como Portugal, Canadá ou Japão, o Brasil não possui esse tipo de acordo com os Estados Unidos. Resultado, Ramon terá retido automaticamente na fonte $30 mil, o equivalente a R$ 165.600. Essa retenção acontece antes mesmo do pagamento ser transferido ao atleta. É um imposto definitivo e não há como recuperar esse valor. Portanto, do prêmio bruto de $100 mil, Ramon receberá líquido $70 mil, aproximadamente R$ 386.400. Agora entramos na segunda etapa, que é fundamental para qualquer brasileiro que recebe valores do exterior: a nacionalização e a declaração à Receita Federal. Quando Ramon receber esse dinheiro, ele precisará fazer a conversão cambial através de uma instituição financeira que seja autorizada pelo Banco Central. Esse procedimento se chama nacionalização de capital estrangeiro. Na declaração de imposto de renda, esse rendimento deve ser informado na ficha Rendimentos recebidos do exterior pela pessoa física. É obrigatório informar o país de origem, a natureza do rendimento, o valor em moeda estrangeira e o valor convertido em reais pela cotação da data do recebimento. Aqui no Brasil, esse tipo de rendimento está sujeito à tributação pela tabela progressiva anual, que vai até de 0 a 27,5%. E é aí que entra um detalhe técnico que faz toda a diferença. Existe um mecanismo para evitar que ele pague imposto duas vezes sobre o mesmo valor. E é aqui que entra o conceito de compensação de tributos pagos no exterior. A legislação brasileira, através do artigo 111 do decreto número 3.000, permite que o contribuinte compense o imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil. Vamos fazer o cálculo completo. Valor do prêmio no Brasil, R$ 552 mil.
Imposto teórico pela tabela progressiva brasileira a 27,5%, aproximadamente R$ 151.800. Imposto já retido nos Estados Unidos a 30%, R$ 165.600. Vejam que interessante, Ramon já pagou mais imposto nos Estados Unidos do que pagaria no Brasil. Nesse caso, ele não terá imposto adicional a pagar no Brasil. A diferença de aproximadamente R$ 13.800 que ele pagou a mais nos Estados Unidos gera um crédito fiscal que pode ser compensado com outros rendimentos tributáveis que ele venha a ter no futuro. Importante ressaltar, essa diferença não é reembolsável em dinheiro. Ele fica como crédito para abatimento em tributações futuras. Esse modelo de tributação que vimos no caso do Ramon Dino se aplica a diversas situações. Profissionais que prestam serviços remotos para empresas americanas, atletas brasileiros que competem em torneios internacionais com premiação, artistas que recebem cachês por apresentações nos Estados Unidos, influenciadores digitais que monetizam conteúdo em plataformas americanas e recebem acima de determinados valores, empresários que recebem dividendos de empresas americanas. Em todos esses casos, a retenção de 30% acontece automaticamente e o processo de compensação aqui no Brasil segue a mesma lógica. Por isso, é fundamental ter um contador especializado em tributação para fazer o planejamento correto e garantir que você não pague mais imposto do que deve. Muitas pessoas não sabem que podem compensar esses valores e acabam pagando imposto duas vezes sobre o mesmo rendimento. Vamos recapitular o caso do Ramon Dino de forma objetiva. Prêmio bruto recebido, $100.000, que é equivalente a R$552.000. Imposto retido nos Estados Unidos, $30.000, equivalente a R$165.600. Valor líquido recebido, $70.000, equivalente a R$386.400. Imposto devido no Brasil, zero, devido à compensação com o imposto americano. E o valor final na conta do atleta dá R$386.400. A carga tributária efetiva, 30% sobre o valor bruto. Lembrando que, além desse prêmio, obviamente, Ramon ele terá um aumento significativo em contratos de patrocínio, palestras e outras oportunidades comerciais, que terão suas próprias particularidades tributárias. Mais uma vez, nossos parabéns ao Ramon Dino por essa conquista histórica, o primeiro brasileiro a conquistar o Mr. Olímpia masculino. E para você que acompanha nosso canal, espero que tenha ficado claro como funciona a tributação de rendimentos recebidos do exterior e a importância da compensação de impostos. Se você recebe valores de fora do Brasil ou conhece alguém que recebe, compartilhe esse vídeo. Muita gente paga imposto em duplicidade por falta de informação. E você já teve alguma experiência recebendo valores do exterior? Como foi a sua experiência na elaboração da declaração? Comente aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com quem você achar que precisa entender sobre tributação internacional e se inscreva aqui no nosso canal. Ative também o sininho para não perder os próximos vídeos que virão. Obrigado aí por acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo no próximo conteúdo.